Fala pessoal, a gente vai começar mais uma live aqui no Instagram do Primeira Descida. Vamos esperar o pessoal começar a entrar, né? Hoje a gente volta a falar um pouco mais do futebol americano praticado aqui no Brasil, né? A gente vai ter a presença do coordenador de ataque da Lusa, né? O Mochila. Deixa eu já adicionar ele aqui na live. E Fala, aí, Cris. parça? Tudo bem? Eu tô bem, e você, mano? Tá bem? Tranquilo? Cara, o áudio ele tá bom? Ou ele tá com retorno? Não, tá bom, tá bom. Ah, então show. Eu tava meio receoso aí por conta da ausência de fone, mas se tá bom, então vambora. Vamos embora. Bom, para quem não conhece, né, vou fazer as apresentações, né? O Vitor César de Moraes, o Mochila, né? 26 anos, é coordenador de ataque da equipe da Portuguesa, né? Já tem algum tempo dentro do futebol americano aqui no Brasil, né? Tem 3 títulos da SPFL na bagagem. E eu queria que você se apresentasse um pouco mais, falasse qual a sua relação com o futebol americano, como que você começou e como que as coisas andaram para a gente estar aqui hoje com isso tudo. Mano, a minha história resumida é o seguinte: eu morei na Flórida por um tempo. Lá eu até cheguei a jogar um pouquinho assim de leve, nada demais não. Mas eu nem cheguei a realmente entender as regras assim. Eu fui gostar mesmo quando eu voltei pro Brasil e eu acompanhei o Super Bowl do Saints com o Colts, aquele Super Bowl lá do Pick Six do, do- o corner número 23 do Saints, acho que era o Tracy Porter, se não me engano. Aquele jogo lá foi o jogo que tipo me fez viciar em futebol americano, né? Aí eu queria me envolver e tal. Aí eu pensei, pô, vou jogar. Muito cedo eu descobri que eu sou muito ruim jogando. Eu tinha um histórico de lesões muito extensos. Eu tinha algumas cirurgias já e tal. E aí eu pensei, mano, eu vou fazer faculdade de esporte, né? Aí eu passei na USP para faculdade de esporte, na IFE, que tem um curso lá de ciências do esporte. E lá, tipo, o meu esporte anterior era o futebol, mas aí no primeiro dia lá eu deixei claro que eu gostava de futebol americano e lá me encontrei o Rossetti. Então, estranhamente, a pessoa que me trouxe para a FABR é o Rossetti. É muito por isso que a gente é muito amigo, assim, né? Uhum. A gente construiu uma amizade desde daqueles dias. E aí eu brinco que Além, essa foi além, a melhor além de coisa que. ambos torcerem para o mesmo time, né? Então, e isso foi coincidente, de verdade, assim, tipo, não é combinado, né? Aí eu brinco com o Rossetti que o melhor legado dele pro futebol americano foi ter me envolvido nisso daí. A minha primeira função foi ser assistente dele no time juvenil de flag, assim, ó, tipo, um rolê muito estranho, mas foi muito divertido. Além do Full Pads, né, você também já teve alguns trabalhos com o Flag, né, a Politécnica Reds, né? Tem Você muita hora. chegou a jogar também com o pessoal, né? Então, essa história, seguinte, eu nunca, eu nem gostava do Reds, na real. O Reds era um time de flag que eu esbarrava com eles no CP e via eles passando uma vergonha, né? Então eu meio que desprezava eles assim, né? Aí um belo dia eles me convenceram a ser treinador deles. E eu tava relutante, relutante, relutante. Virei treinador dos caras. Mano, gostei muito de ser head coach de flag. É muito divertido. Porque assim, o FA no Brasil ele tá ficando cada vez mais chato, né? Ele tá ficando cada vez mais profissional. O flag não. O flag mano, é a mesma cultura de zoeira, bagunça com os parça até hoje. E eu tava precisando disso, tá ligado? E Uhum. aí, chegou um ponto que eu não tinha mais como ficar treinador deles. E eu precisava de um hobby na minha vida. Eu precisava relaxar, eu precisava me divertir de alguma maneira. E aí eu Uhum. pensei, mano, eu não vou baixar LoL, né? Eu não vou baixar LoL, eu vou jogar Flag. Aí foi isso que eu É fiz. uma Melhor coisa comunidade que eu já muito fiz, cara. Foi tóxica. muito Inclusive, divertido, desisti mano. de jogar semana passada. Sério? Eu tava Pô, mano. jogando e eu desisti porque não dá. Você faz um movimento errado, 4 pessoas diferentes começam a te ofender. É realmente muito ruim. É muito ostensível esse pessoal agora com a internet. Uhum. Então, a comunidade de jogos online hoje é muito agressiva, cara. As pessoas têm que ter um hobby que não seja isso. É complicado. Bom, então, a ideia da gente fazer essa live, né? Eu e o Mochila, a gente já conversa há bastante tempo, né? Infelizmente temos um gosto em comum, que é o Miami Dolphins, então a Putz, gente verdade, né, mano? a gente A fala gente que sofre quando junto, junta nossa. quando a gente consegue se encontrar nos jogos, acho que é a única situação no Brasil em que tem dois torcedores de Miami no mesmo ambiente.
Sim. Mas a gente não vai falar dos Dolphins, a gente vai falar hoje de um assunto um pouco diferente, né? Que assim, eu sempre, para quem não conhece, o Vitor tem um trabalho específico que eu já li sobre futebol americano, né, que ele desenvolveu na faculdade, e a gente sempre discutiu muito sobre questões de preparação e tudo mais. E na SPFL desse ano a gente teve um negócio muito legal, que foi o quarterback do Guarani, que foi o Lucas Katayama, que ele foi o jogador mais jovem a jogar uma partida de full pads, com 15 anos. Que fita, da hora. Só que ele, por exemplo, quando a gente foi um pouco mais atrás, eu vi que ele já praticava desde os 9. Então é um cara experiente já no futebol americano, apesar da idade. E a gente decidiu fazer esse bate-papo para falar um pouco sobre como funciona a preparação dos jogadores, como que uma equipe tem que cuidados tem que tomar, principalmente quando a gente está falando desses caras mais jovens, né? Que às vezes são caras que nunca tiveram experiência com esportes, porque a gente sabe que quando às vezes um cara vem pro futebol americano com 20, 22, Sim, ou um sim. pouco mais velho, é um cara que já É, às vezes é um cara que já é, praticava academia ou fazia algum esporte. Então o cara já vem com algum histórico. E a gente decidiu, obviamente o Vitor vai falar muito mais do que eu, sobre como funciona essa preparação, os cuidados que uma comissão técnica tem que ter, como que a gente, como é o trabalho, né? Como deveria ser. A gente vê que os times estão cada vez mais preocupados em desenvolver os jogadores mais novos, né? A gente vê a Lusa tem um programa de treinamento, o Corinthians também é um time que talvez seja do Brasil que tem o maior número de jogadores que estão se desenvolvendo, né? E aí a gente decidiu bater um papo hoje para falar um pouco mais sobre isso. Depois a gente vai falar um pouco também da Lusa, né? Como que está sendo esse período de quarentena para o time. Eu tenho visto que mesmo sem treino a galera tem feito as reuniões online, né? Que reunião no Zoom, sim. muita gente, eu queria até É a entender nossa depois chance de como que mudar o funciona. fundo do Zoom, tal, colocar aquelas imagenzinhas lá. Mas vamos lá, o que você pode falar primeiro de como funciona uma preparação de um jogador e depois como funciona quando a gente tem que tratar com um jogador mais jovem, mais novo? A preparação do jogador que entra hoje e que já é um adulto, você disse? Isso. Então, cara, infelizmente, hoje, a formação do cara que entra. Assim, vamos supor, ele entrou na seletiva do time, né? E normalmente, se ele já foi direto pro principal, é muito provavelmente porque ele tem uma vasta experiência esportiva já, né? Então, assim, é aquele cara que veio do rugby, que veio do handball, do basquete, do que for, entendeu? Mas ele Uhum. já é um cara. Ele já tem um certo nível atlético, ele já tem uma coordenação boa, então, tipo, a transferência para ele vai ser muito boa, né? Então, aí, a parte mais grossa mesmo do negócio é seleção natural, infelizmente, tá? Então, é muito mais uma questão de você ser um bom selecionador do que de você ser um bom professor. Aí, depois disso que vai entrar o modo professor aí. E qual é a fita? Aqui é muito importante saber você conseguir diferenciar duas coisas. Muito raramente você vai ter que ensinar um movimento novo. Assim, a aprendizagem motora de fato, assim, ó, tipo, o cara não tem um movimento e você vai ter que ensinar um movimento, tipo, um movimento que ele não consegue conceber, que ele nunca fez nada parecido na vida, né? A maioria dos treinadores está no ramo de ficar ensinando algumas variações técnicas só, não são movimentos de forma ampla mais ensinados, né? E a tática, que é bem diferente. Então, a Uhum. transferência mais difícil costuma ser nesse campo aí. Os melhores treinadores, sim, eles conseguem se desafiar um atleta a ter a abordar uns movimentos que ele não sabia antes, que para ele não fazia o menor sentido, né? Principalmente quando a transferência não ajuda muito, quando é, sei lá, o caso de, sei lá, um jogador de defesa que veio do futebol, entendeu? Tipo, porque Sim. aí a transferência não é legal, porque no futebol não tem nada parecido com o tackle, né? E não tem nada parecido com as posições básicas de defesa, né? Aí, se ele não tiver um bom treinador que vai conseguir de fato ensinar movimentos, ele tá na roça. Então aí é importante você diferenciar aquele treinador que é um cara que entende de tática de FA, que entende de técnica de FA, e um cara que entende disso e também de aprendizagem motora. Um cara que vai realmente conseguir modular o processo de treinamento de movimentos em geral, né? E acho que é aí que tá um grande buraco. Aí que dá um gigante buraco. A maioria dos treinadores hoje são caras que entendem muito de FA e que não entendem o bastante de treinamento, de aprendizagem motora mesmo. Uhum. Ah, E, e, pode quando, dizer. e quando a gente fala, eu quero até deixar em aberto para o pessoal que está assistindo, se a galera quiser deixar alguma pergunta também, a gente vai levantando elas no decorrer da live.
E agora eu queria também perguntar um pouco para você, quando a gente fala de jogadores mais novos, a gente sabe que é difícil ainda aqui a gente ter uma procura tão grande, mas, por exemplo, o caso do jogador do Guarani, que já pratica desde os 9 anos, o Corinthians que está fazendo uma formação de base, que eles estão com um time de garotos de 10, 12. Como você acha que a preparação muda na prática? Porque a gente sabe que o nível do que você pode exigir fisicamente é totalmente diferente de uma Sim, criança de 10 anos para uma pessoa de 18 ou mais. Mas a fórmula de se fazer entender é diferente, né? Como que você acha que, primeiro, a importância, né, da gente ter cada vez mais jogadores aprendendo desde cedo e o que muda efetivamente, o que os times podem fazer para tomar cuidado, os cuidados tem que tomar às vezes para não assustar, às vezes o sim. jogador vê um tackle muito forte já fica meio retraído, ou para ensinar uma técnica bem feita para ele não ficar com um vício de um tackle mal feito, que a gente vê muito hoje no adulto, né, a gente pode dizer assim, e a gente sabe que tem caras que estão há 5, 6, 7 anos no FA e fazem a mesma coisa porque não, que já pegaram esse vício, são caras que não conseguem meio que se remodelar. Sim, sim. Cara, a importância, eu vou falar mais rápido sobre a importância, porque daí eu passo mais tempo no aspecto te- técnico mesmo, né? A importância, acho que ela tem muito mais a ver com a gestão do seu programa inteiro, né? Porque a base, ela é autossustentável, diferentemente do seu time principal, né? Que seu time, mano, muito time principal se mata para se manter acima da água aí, né? Enquanto base, não, a base vai ser autossustentável. O cara, a criança que vai entrar, ela vai pagar a mensalidade. A criança que paga a mensalidade, ela vai querer ir no jogo do principal. Ela vai pagar ingresso, ela vai comprar blusa, ela vai fazer o que for, entendeu? Então, assim, do Uhum, ponto de vista de gestão, você ter uma base de um time sub-15, sub-17, sub-20, o que for, é essencial, porque você vai manter o seu time com isso. Alguns times, eles seguem esse modelo. Acho que o melhor exemplo disso é o América Locomotiva, que eles estão numa cidade que é difícil conseguir apoio, que é BH, né? É uma capital, assim sim. como é São Paulo. E eles têm uma categoria de base enorme e que com ela eles bancam o time principal, que consegue pagar coach, consegue pagar americano, consegue pagar um monte de coisa, porque a base é gigante, assim, eles têm um monte de equipe. Os Steamrollers, imagino eu que seja um exemplo desse também. Eles têm uma Sim. base bem ampla, com bastante gente, e esse dinheiro vai manter o time de cima, né? Não o contrário, é muito difícil você conseguir um apoio para o time de cima, né? Então acho que essa é a principal importância imediata, né? Não vou nem entrar no método Uhum. da importância a longo prazo, de você ter jogadores e tal, né? Agora, com relação a como você vai adaptar isso, existe uma cilada muito clara no método de treinamento de jovens, que é a seguinte: você pensar, pô, eu estou treinando um adulto de uma maneira X. Eu vou treinar agora uma criança. Então, por tabela, eu tenho que regredir, certo? Isso é o Sim. intuitivo. É você pensar, vou regredir tudo, vou regredir o jogo inteiro, vou regredir tudo. O resultado que eu acabo vendo em muitos treinos, muitos mais treinos do que eu gostaria, é um treino que é tão regredido que não tem transferência. Então, muita gente que não entende de teoria de treinamento, eles pensam que ao você regredir, você vai sempre ter uma boa transferência de uma fase para outra. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é necessariamente assim. Em muitas situações, não. Vou dar um exemplo. Eu acredito, em geral, que num esporte como o futebol americano, que é um esporte de invasão, tal, de contato intenso, você treinar contra o Gasparzinho correndo em volta de um cone, ou você empurrar o cone, ou sei lá o que for, é a maior. É de fato uma perda de tempo mesmo. Porque não tem transferência alguma. E aí, Uhum. muito coach vai chegar nesse treino porque ele pensa: não, é uma regressão, eu não vou colocar um oponente para ele empurrar aqui, eu vou fazer ele dar o passe primeiro, né? Aí é aquele clássico drill do OL que tá fazendo o power step no vento, tá ligado? A transferência disso é negativa, não faz o menor sentido, né? Então, acredito que essa é a primeira cilada que muito coach cai de achar que por ser crianças ele tem que regredir pra caramba e nesse esforço de regredir pra caramba ele enfia o treinamento, né, lá onde só não Sim. bate. Então, acredito que para você ter uma boa transferência, não, e aqui é importante você manter a plasticidade motora da criança. Ela tá numa fase onde ela aprende, onde ela vai aprender muito e ela vai conseguir se adaptar muito ao ambiente, né? Então, o esforço do coach tem que ser muito maior em você modular o ambiente de treino do que você ficar dizendo para a criança colocar o pezinho aqui ou ali, entendeu?
Uhum. Então, isso é algo que você vai treinar de maneira aberta, né? Então, em geral, o treino hoje de base ele é muito fechado no FA. E as pessoas pensam que uma regressão é bom, quando na verdade a minha proposta, que tem a melhor transferência, é o treino ele ser um pouco mais aberto, inclusive no Indy. Mesmo no Indy, você ter uma oposição humana. Você está bloqueando alguém, você está correndo a rota contra alguém, está lançando bola para alguém, nunca para o cone. Você não Uhum. vai jogar com cone nunca na sua vida. E isso leva para o segundo ponto, que é a tal da especialização precoce. Deveria ser um absoluto crime, um jovem ele jogar por uma ou duas posições em toda a sua carreira na base. Entendeu? Uhum. Deveria ser um crime. Isso aí, tipo, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ele, ele tá numa fase muito sensível em termos de aprendizagem motora, né? Então ele tem que ter o máximo de experiências possíveis em termos de abrangência, assim, né? Ele tem que ter uma experiência muito abrangente. Sim. E isso casa muito bem com essa minha proposta de treinamento, de você treinar os dois lados da bola. Porque pro WR treinar, ele vai ter que ter um corner para fazer estímulo, né? Mesmo no Indy. Não necessariamente no período de um contra um. Então aí, no treino de WR, você vai dar a chance do WR treinar de WR e de corner, Sim. né? E a mesma coisa para E, QBWR, QBRB ou LDL, e etc. é uma coisa que é comum nos Estados Unidos, né? A gente tem uma imagem Então, tão errada por exemplo, é comum a gente ver, por exemplo, quarterbacks no nível de high school, tá, galera? No nível de high school, ele joga como quarterback e safety, ou como quarterback e punter. sim, É, até isso até de certa forma ajuda os caras a entrar na NFL, porque a gente vê tantos caras que fazem, por exemplo, o Miami, por exemplo, teve isso agora. Teve um jogador que foi selecionado que ele fez a carreira como running back, só o que sétimo round. ele jogou no high school como quarterback, receiver, e foi um cara assim, pô, eu tenho um cara que ele tem um leque de opções no ataque que eu posso usar ele. Sim, sim. Então, eu acho que assim, a gente até entendo isso que a gente fala, porque, por exemplo, eu falo isso da época que eu jogava mesmo. Quando o cara chega na seletiva já é um cara mais gordinho, mais parrudinho assim, você já empurra ele para a fileira da OL e da DL. E eu acho que o maior perigo de quando a gente tenta fazer isso com um mais jovem, por exemplo, uma criança, é exatamente você não incentivar ele a praticar outras posições, porque, por exemplo, a gente pode estar atrapalhando um desenvolvimento que o cara pode, de Mano, eu repente, tenho uma dar história aquela engraçada espichada disso. enorme na adolescência e você só Exato. ensinou o cara a fazer uma coisa. A especialização, ela deve vir apenas depois do fim do primeiro estirão. Depois do fim dele. Aí você começa a pensar no mínimo de especialização. Até lá você nem rela nisso. E você repensa ela depois do segundo estirão. Você repensa essa especialização aí, cara. A gente tem um caso engraçado, que é o Batatinha. Batatinha, ano passado, ele era o terceiro QB da Lusa. Ele Sim. chegou a jogar de WR por um tempo. Ele fez um TD na final da SPFL em 2018, número 9. Na base, ele era o L. É sério, tipo, ele era o L. Por quê? Sim. Porque ele com 12 anos era uma bola, entendeu? Ele com 12 anos era uma bola. E aí a gente olhava pra ele, vira uma bola e pensava, nossa, vai ser o L. Mano, 4, 5 anos depois, o moleque tem 1,80 e tantos, esguio, forte, rápido, tá ligado? E aí ele Sim. sofreu nisso. Por quê? Porque o movimento de corrida dele era esquisitíssimo. Tipo, ele era Sim. descoordenado pra correr. Por quê? Porque ele treinou a vida toda como L, sabe? Uhum. Então, assim, eu como treinador falei com ele, porque lá, quando ele tinha 12 anos, falei, ô, você é o L. Eu cometi esse erro, entendeu? Tipo, deixei ele lá como Sim. L, ele ficou como L. E aí, com 17, 18 anos, ele era um WR. E ele sofreu com essa transferência. Ele apanhou, coitado. Até ele chegar num certo nível de conforto, assim, foi um caminho longo, né? É. E isso é algo que acontece muito hoje. Aí aqui se liga. Olha, mano, e isso, uma coisa vai ligando com a outra, né? Você falou lá que muitos times nos Estados Unidos eles têm um cara que dobra, né? Por quê? Porque lá qualquer high school vai ter um time. Você acha que todo high school vai ter 50 caras no time? Não, mano. Não. Vai ter tipo 25 nego, velho. 25 nego é o time dos caras. Aqui no Brasil, a gente acha que 25 nego não tem time. Ah, eu tenho um quórum de 25, não vai ninguém no treino. Não, mano, você tem um time, velho. Uma coisa que eu acho bizarra é no sábado, mano, é só você ir no Tietê no sábado à tarde. Você já viu Sim. o tanto de gente que tem lá? Eu treinava, quando eu jogava, eu treinava lá. Então, é bizarro. Aquele troço lotado, lotado, tem 200 pessoas praticando futebol americano ali. 200 pessoas praticando futebol americano.
E essas mesmas 200 reclamam de que não existe um campeonato de base. Não direito, né? Nunca, então, assim... Ano passado, desculpa te interromper. Vai lá, No vai lá. final do ano passado, a gente teve um campeonato que foi acho que era 7 Jardas Bowl, se eu não me engano. Sim, Que assim, foi um molde diferente, porque era um full pad 18 contra 8 e que tinha 4 times. sim. E às vezes eu vejo a galera, às vezes, usando isso tipo, como um nível de chacota, ou, tipo, falando, Não, gente, eu acho que é um pouco do que você estava falando. Você pode treinar, mas você só vai realmente pegar a experiência, entender como o jogo é, jogando contra outras pessoas. E eu sim. acho que o nível que você joga ele é importante, mas o importante é você jogar. Você jogar, Nada, sim. nada nunca vai substituir você jogar. E por mais que você fale, o meu time ele treina com uma intensidade muito alta, ele não treina com a mesma intensidade que ele joga. É Sim. chato Aqui, falar ó. isso. A gente Ó, sabe que você como treinador deve ser um cara que prega o treino com a máxima intensidade, mas o cara sabe não que, rola. por exemplo, no final de treino, que ele já fez tudo, ele vai tirar o pé. É Aqui, ó. normal. Ele está se preservando. Isso acontece. Aham. Matheus, se liga. Se o seu time, se você tem um time de base e você pensa, não tem torneio. Cara, você tem que fazer um torneio interno. Tem que ter torneio. Você monta, dá um jeito, mas tem que ter torneio. E Sim, não porque você tem que ganhar uma medalhinha. Não, não, não. É porque a competição é uma etapa essencial do processo pedagógico. Fim. sim. Se você passar por 3 anos e você competiu tipo em 3, 4 jogos, que foi quando as estrelas se alinharam e você conseguiu fazer um torneio lá no QT, lá com 5 times, se essa é a sua única experiência de competição, você acha que você vai chegar na BFA Elite e sua mão não vai tremer, Ou que você vai se acostumar com o processo de se preparar para um jogo, que é muito Sim. diferente de você se preparar para um treino? Não, não vai. Então, assim, a minha proposta é que, assim, se você chegar lá no Tietê e tem aquelas 200 pessoas praticando FA, e que, na verdade, são 200 pessoas praticando FA em 2 times, que é o Storm e o Cannibals, por que não fazem, dentro desses 2 times, uns 5 ou 6 times e fazem um mini campeonato Sim. de U- dois, Uma, 3 fins de semana, uma coisa entendeu? engraçada que eu acompanho também o beisebol aqui no Brasil, né? E tem alguns campeonatos menores que acontecem. Tem um time aqui de São Paulo que chama Foxes. E eles têm uma liga que chama Novatos League, que acontece, acho que há uns 3, 4 anos. E só o Fera. Foxes coloca, eu acho que uns 3 times nesse Mas é campeonato. isso. Coloca um monte, mano. E eu acho que assim, mas eles estão jogando entre eles e isso pode ser ruim para o time. Eu acho que nada é pior do que não jogar, não competir, porque Sim, eu acho que a competição realmente desperta, tipo, se o cara realmente quer aquilo. Porque eu, pelo menos, já vi muitos caras que no treino eram uma empolgação e chegava no jogo e ele via que não era aquilo mesmo que ele queria ou que realmente ele precisava dar um passo para frente para entender que ele precisava treinar com mais força. Eu falo que quando eu tive a transição de times, eu joguei só em 2 times. Eu joguei na equipe do Tatuapé Monsters e depois joguei no Storm. É, Só a transição de um time para o outro já foi uma coisa muito, muito de entender. Não sim. menosprezando o time que eu jogava, nada do tipo, mas eu estava uma semana treinando com uma equipe do Tatuapé que tinha um jogo de experiência, que a gente jogou um jogo de full pad, e aí Sim. na semana seguinte eu tive que marcar o Gardenal. Que para quem não conhece, o Gardenal acho que Mas foi e ainda é um dos melhores linhas defensivas que a gente teve no Brasil. é um dos E, caras mais atléticos. então, assim, era um cara muito atlético, um cara muito forte, e ele era o cara que ele podia ser seu primeiro treino, você podia estar lá 1.000 anos. Era a mesma intensidade. Sim, Então é uma coisa que a galera precisa entender. E o jogo, isso só o jogo vai trazer. sim. Só a competição traz isso. Exatamente. O Bruno comentou aqui que ano passado rolou esse torneio, maravilha. Eu Sim, não eu cheguei a lembro, acompanhar. eu tava nessa competição, alguns jogos a gente fez umas imagens lá. Eu lembro, e eu acho que foi muito bom, porque eu lembro antigamente o Storm jogava a antiga 9 de julho, né? Sim, No sim. segundo semestre com uma equipe de base. E, por exemplo, não sabemos como vai ser esse ano, mas a Pick Six do ano passado, a gente já viu o Steamrollers botando a garotada para jogar, o Monsters botando base para jogar. Galera, isso é muito importante. Eu entendo que tudo isso demanda você ter uma comissão técnica estruturada, o time ter o controle do que você está sendo É, gasto e tudo mas na mais. real, isso é meio que um perfeccionismo, assim, ó. Não,
E aí é importante você saber, tipo, quando que o perfeccionismo é bom e quando que ele é ruim. Porque o Sim, perfeccionismo é bom quando ele te torna, obviamente, mais atento a detalhes, né? Mas ele é ruim quando ele te para. E quando você diz assim, ah, nossa, eu não tenho comissão, eu não tenho base porque eu não tenho comissão técnica, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Isso aí é o perfeccionismo te parando. Porque a real é que sim. a base, ela vai meio que se criar em todos os níveis, não só os jogadores. Então, assim, vamos supor assim que você é um time no meio do além, que não tem uma equipe de base, você vai brotar a equipe de base do zero. Cara, os caras que vão treinar são os seus jogadores. Os seus jogadores, eles Sim. vão treinar. Você vai pegar um veterano do principal e ele vai treinar alguma unidade do time. E depois, Essa. quando você for incluir esse torneio interno aí, os head coaches Uhum. vão ser esses mesmos jogadores. Sim. Entendeu? Então não tem desculpa alguma. Isso é só perfeccionismo Essa é como uma um das estilo. coisas que eu acho, essa é uma das coisas que eu gosto bastante da gestão que o Corinthians tem. É um pessoal que é bem aberto para deixar a galera do principal que tem interesse em ensinar, em treinar os mais jovens. Por exemplo, se você vê a comissão técnica do desenvolvimento do Corinthians, são basicamente caras que estão no principal. Sim, Entendeu? E eu acho isso muito bom. E é o que eu falo. Quando eu estava conversando ano passado com o pessoal do Monsters, com o presidente deles, e a gente estava conversando sobre competições e tudo mais, eu comentei com ele. A base ela é muito boa para até quando você pensa, por exemplo, no caso do próprio Topé Monsters, que é um time que não tem a mesma quantidade de atletas que outras equipes aqui de São Paulo têm, você tem que dar o máximo de ritmo para esses caras, porque você já pode precisar deles no ano seguinte. sim, O Monsters mesmo, no começo, no único jogo que teve da SPFL, a gente via na sideline caras que estavam jogando a Pick Six ano passado. E se você, e por mais que eles só jogaram uma competição, tudo isso você vai aperfeiçoando, você vai dando tempo para os caras, e eu acho que isso é bom para o cara entender, às vezes o baque que o cara vai ter no jogo é muito menor. É, isso é muito importante. Eu entendo que não são todas as equipes que têm uma condição hoje de ter uma base, até pelo número de jogadores, mas eu acho que todas as equipes que podem e têm uma equipe de base deveriam sempre considerar, como você mesmo falou, o meu time de base não vai ter nenhuma competição. Procura outros times que você sabe que tem, tenta armar amistosos, jogos sim. treinos. O Corinthians ano passado eu acho que foi pro Paraná, se eu não me engano, e jogou um torneio Exato, sim. sub-20. E isso é importante, porque se tem uma coisa que a molecada vai querer é jogar. Eles vão estar dispostos a ir pro Paraná de Sim, ônibus, a, a jogar 2 vezes em 2 semanas. Por exemplo, se eu não me engano, o torneio sub-20 do ano passado, o pessoal jogava dia sim, dia não. mano, é uma doideira. Era dia E, é, sim, uma, dia e, e é também. uma. Era dia sim, dia também. Era um jogo no sábado, Sim, outro jogo no domingo. Era uma loucura, velho. e eu acho que isso é importante, né? Sim. Ao Mas mesmo vamos. tempo, uma coisa que você tem que considerar aí, ô Nelson, é o Sim, seguinte. É... A evasão precoce é algo que acontece muito na base e é um dos balizadores do sucesso de uma base, assim, né? É o quanto da sua base vai sair do time eventualmente. E quanto sim, que vai realmente que vai chegar lá no seu principal. E aqui no Brasil, obviamente que o dado que eu vou passar aqui agora é um dado arbitrário, é baseado na minha observação, eu posso estar errado, não é nada oficial, tá? sim, Mas eu acredito que o maior obstáculo que causa evasão no FA hoje, para o jovem, sim, para a história do jovem, é aquele período de faculdade e trabalho. sim, Entendeu? Tipo, sim, mano, se você. Eu peguei uma foto a seleção sub-20 de São Paulo de 2 anos atrás, que eu fiz parte, e a gente viu lá que, mano, que mais da metade dos caras eles tiveram que parar de jogar. E se você for ver o porquê deles terem parado de jogar, é porque arranjou um trabalho, arranjou faculdade, arranjou não sei o quê. E aí, assim, quando ele está nessa situação, caso ele tenha uma lesão ruim, ele para. sim. Vamos supor assim, ele rompeu o LCA uma vez. Ele rompeu o LCA uma vez, ele para. Porque ele não vai ter tempo de fazer o rehab direito, entendeu? Porque ele vai ter faculdade de trabalho. Aliás, eu acho que isso é muito a ver com a sua história mesmo, né? A sua história é algo parecido com isso. Foi, Você machucou e aí, tipo, mano, você não tinha tempo para fazer o que tinha que fazer. Você tinha que foi. estudar, trabalhar, não sei o quê. E, mano, ferrou, entendeu? Então, assim, eu sou. Por isso que eu não sou muito fã da ideia de você subir os caras com pressa. Eu acho que, assim, se o principal tá precisando muito do cara da base, o principal tem mais é que se ferrar, com todo respeito.
Ou então tem que fazer outra coisa da vida, não sei, tem que ir para outro torneio. Mas assim, o cara que entrou e joga FA e tem 16 anos, ele não pode me salvar seu time, tá? Sim, a menos Aqui que não ele é... seja um. Não, mano, aqui não é futebol. Tipo, no Santos, o Santos tá uma bosta, coloca o Neymar vira o jogo, entendeu? Pro Santos. Mas no FA não funfa assim. Você coloca No o Neymar campo. morre em campo, tá ligado? Você matou o Neymar, porque você colocou ele com 16 anos no campo, entendeu? Sim, E aí, tipo, o que era algo que deveria ser positivo pro atleta, assim, uma experiência de diversão, de algo que é positivo, você vai tirar a diversão, você vai tirar algo que é bom para ele, que ele gosta, algo positivo, você vai colocar coisas negativas, que é, mano, competição, cobrança, lesão. sim, Lesão, saco, cara. Tipo, a maioria dos caras que jogam esporte, eles jogam porque eles gostam. Então, sim, tipo, um dos processos mais negativos para qualquer atleta é a bodega da lesão. Então, assim, você tem que ter um plano para jogar a incidência de lesão lá para frente. Entendeu? Lá pra frente, pro cara conseguir passar por toda a sua base e não ter uma LCA rompido, sabe? Porque sim. senão, se ele tiver um no meio, ele É, vai parar. nessas conversas de não tirar diversão e tudo mais, apesar de eu nunca ter jogado, eu acho que eu sou um dos caras também que mais defende que mais equipes tenham equipes de flag. Ah, Porque sim. todas as pessoas com quem eu converso que falam sobre flag é, falam da importância do flag, mas você sente que sempre tem, até como você falou, que tem um tom mais leve nas competições de flag, de como as equipes se portam e levam um jogo, entendeu? O rap é amador, é zoeira. Você vai fazer piada com o árbitro, piada com os caras, entendeu? Tipo, é todo um. É um ambiente diferente, entendeu? Sim. O ambiente não é aquele ambiente tenso de competição, não. É um ambiente de esporte de fim de É. semana, entendeu? Eu depois que eu parei, até você falou bem, foi bem verdade, né? Porque acho que a gente até conversou na época que eu parei de vez. Que eu tive algumas lesões no joelho, estava na faculdade já também, trabalhando e fazendo tudo. E eu até considerei o flag. Só que aí eu acabei não fazendo. Mas de todas as pessoas que eu sempre perguntei, sempre foi a mesma reação. Você vai praticar, você vai se divertir e você vai estar num ambiente de futebol americano da mesma forma. Então eu acho que, assim, da mesma forma no sentido de que você vai estar num ambiente falando Sim, sobre futebol americano, com sim, pessoas sim. que gostam, né? Como, por exemplo, a gente sempre brinca com relação à NFL e tudo mais, e eu acho que isso é muito importante, às vezes, para a galera não perder a diversão do esporte. Eu acho que a gente nunca pode esquecer que eu até brinco às vezes. Eu acho que o futebol americano ele tem que ser levado a sério, só que ele não pode ser colocado numa posição onde você não possa se divertir com o jogo, onde você não possa, de certa forma, brincar um pouco, se soltar. Porque eu acho que isso é importante, porque a gente está falando, no final das contas, de um esporte amador. Não, então, esse discurso é de que você tem que ser um campeão e levar a sério, não sei o quê. Mano, isso daí é um discurso para muitos poucos. Essa é real. É um discurso que, se você levar muito a sério pra massa, o que você vai ter é uma evasão em massa do FA. Sim, Entende? Então, assim, quando você vê lá o videozinho de algum atleta X da BFA Elite, postando o videozinho dele treinando na academia, dizendo assim: você tem que suar sangue, é sangue, suor e lágrimas. Você tem que treinar como um campeão para ser um. E todo esse lero-lero aí, velho. Você tem que considerar que esse maluco, ele é o mais próximo que a gente tem no Brasil de um atleta que é profissional. sim. Aqui, mano, aqui em São Paulo, provavelmente, isso não vai acontecer nunca. Porque aqui em São Paulo, pra você jogar. Ó, exemplo, Eu ia falar, eu aqui acho na. eu acho que aqui em São Paulo a gente não deve ter, sei lá, 10 caras que realmente vivam, Então, atletas, exemplo, vamos. atletas Aqui, que ó, realmente vivam do esporte, né? se liga. Vamos supor que você é um jovem que quer jogar na Lusa. Se você seguir esse mindset aí, essa abordagem com relação ao FA, você vai se matar antes do primeiro ano, tá? Porque para você jogar na Lusa, você vai morar em São Paulo, você tem que trabalhar aqui em São Paulo, você vai perder 2 horas e meia de transporte. Muito Sim, provavelmente, a não ser que você seja um jovenzinho de berço de ouro, você vai ter que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, fazer aquela boa e famosa jornada dupla em São Paulo, sim, né? Além disso, você vai ter treino teórico. Além disso, você vai ter que ter o seu treino físico, que já não vai ser o melhor do mundo, mas você vai ter o seu treino físico. E sábado e domingo, você vai ter treino. Você não vai ter folga de segunda a segunda. Entendeu? Se você ficar aí achando que você tá perdendo porque você não leva a sério demais, porque você não é o Kobe Bryant, você não tem a mentalidade mamba, esse lero-lero aí, você vai se ferrar, cara. Você tem que entender, mano, que FA é hobby e FA só vai deixar de ser hobby depois de um bom tempo, cara.
E Sim. são muitos poucos que vão ter a chance de experimentar o FA além do hobby. São muitos poucos. E esses poucos são aqueles que se colocaram numa posição a ponto de poder se dedicar muito a um hobby. Entendeu? Ou seja, são aqueles caras que têm literalmente um certo privilégio, que já tem uma certa estabilidade na vida. Ou seja, que passaram dessa fase aí, dessa... Ou caras que acabaram apostando, né, nisso. Exatamente. A gente vê equipes abrindo seleção para jogadores, como por exemplo como o que o Rex faz e tudo mais. Sim, Só sim. que às vezes a galera não entende, assim, todo o respeito do mundo ao Rex, eu acho que é um dos melhores times do Brasil em estrutura, em tudo. Só que a galera realmente tem uma impressão de que todo mundo que joga lá ganha para jogar lá. Não, não mesmo. Pelo E, contrário. Assim, e ó, são pouquíssimos é caras o que realmente. oposto. Recentemente, um cara voltou do Rex e ele passou uns 3 anos lá no Rex. E depois de 3 anos no Rex, o auge esportivo dele se foi. Ele tá com 20 e poucos anos e ele não tem nada para mostrar por esses 20 e poucos anos, entendeu? Então, assim, ele vai esbarrar. Ah, e outra, ele teve que parar de jogar. Ele teve que parar de jogar, sabe por quê? Porque ele teve que fazer dinheiro para se virar, entendeu? Para viver, para ter uma Sim, profissão, tá ligado? Então, assim, os caras que conseguem realmente se dedicar ao FA são os pouquinhos que viram profissionais ou quase profissionais, ou aqueles que já passaram dessa fase de sim, você se estabilizar na vida, entendeu? De você ter uma carreira estável, de você já ter terminado seus estudos, de você já ter sabe, de você já ter sua vida em sim. ordem. Você ter sua vida mais ou menos planejada para você Exatamente. poder planejar outra coisa. Então, aí esse cara que chega nesse estágio, assim, que ele já se formou, que ele tem um bom emprego e tal, aí, mano, aí sim ele consegue se dedicar pra caramba a um hobby, ficar fazendo videozinho dele treinando no Instagram e fazer você se sentir um cara que não se dedica direito, entendeu? Mas Sim. até lá, velho, tipo, a ênfase do jovem que joga futebol americano tem que ser acabar a faculdade, arranjar um bom trabalho, e é isso. O futebol americano é diversão, velho. O futebol americano é diversão até lá, velho. Sim. Diversão absoluta, mano. Bom, agora pulando um pouco da parte da diversão e agora falando da parte de preparação mesmo. Queria perguntar para você como que tá sendo pro time da. O Bruno falou que também não pode casar, que se casar também já era. Pô, é bem. Como que está sendo para vocês, treinadores e jogadores, passar por tudo isso que está acontecendo com relação a passar tudo para os jogadores novos, porque a gente sabe que a Portuguesa trouxe alguns caras, alguns jogadores para essa temporada. Como que está sendo essa adaptação? Como que está sendo conseguir equilibrar tudo sem a parte do campo? Porque a gente sabe que para um time que se dedica para um campeonato exclusivo, que a Lusa se prepara o ano inteiro para a BFA, até pensando numa preparação melhor, como que está sendo essa preparação? Como que está sendo para manter todo mundo não empolgado, mas todo mundo com a cabeça no lugar de se manter os treinos na medida do possível e de falar com os jogadores mesmo, porque a gente não sabe como vai estar a situação no segundo semestre, né? Sim. Então a gente pode ter os caras que às vezes acabam dando uma afrouxada na preparação. Como está sendo para a comissão mesmo e como está sendo a resposta dos jogadores da equipe? Cara, a gente está tentando fazer o bastante, porque a gente entende que se a gente fizer muito, a gente vai só, tipo, o efeito vai ser o contrário do que a gente quer, entendeu? Se nesse Uhum. momento a gente ficar no pé deles o tempo todo, dizendo, ó, vídeo aqui, vídeo aula, não sei o quê, vamos treinar, pá, tipo, eles vão espanar, né? A gente sabe disso. Então, a gente quer ter um nível de cobrança que é adequado, que não é nem muito alto e também não é muito baixo. O que é Uhum. esse adequado pra gente? Esse adequado pra gente é óbvio, com relação ao treino físico, nada mudou, nada, absolutamente nada mudou. Os jogadores, eles seguem sendo responsáveis por seu treino físico. Sim, a maioria absoluta já faz algum tipo de consultoria de treino, né? Então, eles não são apenas jogadores que pagam academia, porque isso não funciona mais. Você tem que pagar academia e um personal trainer que vai te prestar consultoria. E esse serviço de consultoria está sendo muito mais valioso agora, porque a consultoria vai adaptar seu treino para você treinar em casa. Então, o treino Sim. físico está rolando normal, dane-se, é isso, né? Obviamente que depois de um mês disso tá ficando um saco, mas é a vida. É, Com relação a isso, nós prova vamos fazer. Com provavelmente relação a à gente vai parte de ter que time, aguentar mais um tempo disso, né? então assim, com relação a isso, a gente nem tem muito como ser muito ativo aí. Com relação à parte do time, o que a gente está fazendo? Nos horários do treino, nos mesmos horários do treino, a gente está fazendo reunião online com todo mundo. Então, o atleta, ele mantém a rotina dele acordar mais ou menos no mesmo horário.
ele mantém a rotina de estar com as mesmas pessoas, mais ou menos no mesmo horário, e ele mantém a rotina de estar pensando mais ou menos nas mesmas coisas. Agora, que é importante, qual é o conteúdo desse treino? Porque não é só você se juntar e, vamos falar sobre futebol americano, ou Sim. vamos instalar playbook. Mano, tem muita gente instalando playbook. Não instalar playbook, tipo, instalar playbook nesse período é a cilada que, sabe, que alguém pode ter, entendeu? Porque a real é que se você acha que você está instalando playbook, você não está instalando playbook. Você está instalando a teoria do bagulho. Instalar é você Sim. praticar o bagulho. Entendeu? Então, quando você voltar pro treino, se você pensar, instalei playbook, vai ser uma bosta. Tá? Você vai ter que instalar de novo. Então, o que a gente tem feito aqui com relação aos treinos a gente tem os vídeos de todos os treinos, né? Em todos Sim. os treinos a gente tem vídeos. A gente estava entrando na parte de Índia, na parte de competição da nossa preparação anual. Então, a gente tem um tanto de vídeo de competição nossa no treino. A gente está revendo esses vídeos e a gente está passando o relatório de desempenho com eles, está meio que fazendo com eles junto, entendeu? Então, assim, a gente entra na sala do Zoom, a gente coloca lá o vídeo e os jogadores eles vão ter que comentar os vídeos deles no treino, entendeu? E a gente vai estar guiando esse processo. Então, tipo, quando alguém falar uma bosta, eu interrompo e falo, não é bem assim, é assado, né? E aí a gente tá evitando de fazer instalação do playbook agora. Porque senão Certo. o cara vai imaginar um bagulho lá, e aí o que ele imaginou lá não é muito bem do jeito que é. E aí vai chegar no treino, vai ser uma bosta. E aí eu vou ter Você que gastar acha, mais tempo ainda. e você acha que esse tempo perdido, vamos dizer assim, que a equipe está tendo por conta dessa falta de prática em campo, ela vai talvez forçar a você diminuir um pouco o leque do que a equipe pode levar para o jogo, até pelo tempo de você precisar instalar tudo isso? Cara, não sei o leque, mas o nível de execução claramente vai cair. O nível de execução. Mano, o nível técnico do esporte mundial vai cair. Sim. Tipo, e é isso. Só que ao mesmo tempo, vai cair para todo mundo. Então, assim, se você é o time que tá moscando, você vai cair mais. Para o bem ou para o Porque, mal, todo mundo vai ser prejudicado, né? exatamente. Então, assim, o nível de competição, mano, vai ser igual, se não melhor, entendeu? Uhum. Então, assim, os times hoje estão lutando para que não caia muito, entendeu? E o time que sai na frente, ele vai ter uma vantagem competitiva por isso, assim. Mas sim, o nível técnico em geral, ele vai cair. E isso implica também em você diminuir jogadas e tal. Certo. E só para gente fechar, além da equipe da Portuguesa, você também faz parte da comissão da Portuguesa do time feminino, né? Sim, Junto com o André. E na seleção brasileira feminina também, né? tem, Como cara. que é para você conseguir separar um pouco tudo? Acho que do masculino para o feminino é uma coisa até bem fácil de se separar, eu presumo. Mas do feminino para a seleção brasileira feminina, como que é para você assim conseguir desligar o portuguesa e ligar o seleção? E de certa forma, é até uma brincadeira. Como que é para às vezes você ver uma jogadora ali que você fala, nossa, se eu tivesse essa jogadora aqui no meu time, eu acho que eu conseguia fazer uma coisinha ou duas a mais. Como que é para você dividir esse trabalho entre uma equipe normal, vamos dizer assim, Sim, e sim. a formação da seleção? Cara, o primeiro é que o treinador, ele não deve exatamente você tratar como se não existissem indivíduos, certo? Então, assim, a minha abordagem ela vai mudar de posição para posição, de indivíduo para indivíduo. Imagina mais de sexo para sexo, né? Então, claro que é muito diferente você treinar um time feminino de um masculino, né? É completamente diferente, assim como é diferente eu treinar você de eu treinar o seu amigo, entendeu? Sim, Então, se varia de indivíduo para indivíduo, imagina de sexo para sexo, né? Agora, é muito diferente, mas não é uma diferença de ruim ou bom. Não, é só que conforme você está mudando com quem você está se comunicando, a sua comunicação tem que ser diferente. E é sim, isso, né? E mulheres em geral, por conta de uma cultura esportiva que não é muito welcoming, eu não sei dizer isso aí em português, não é uma cultura esportiva que é muito receptiva a mulheres. sim. Em geral, mulheres elas praticam menos esportes, infelizmente. Então elas têm menos prática com como funciona o esporte, um treino, assim, exemplo. Quando eu cheguei no feminino da Lusa, algumas delas não entendiam muito bem como funcionava esse negócio de treino, assim, sabe? De eu te passar um treino, eu te dar uma ordem, você seguir essa ordem e depois eu voltar e perguntar como foi, sabe? Tipo, Aham. eu passava a ordem e elas ficavam se olhando, assim, tipo, algumas coisas básicas, assim, por quê? Porque elas não têm muita experiência esportiva, né? Não é porque elas são mulheres,
É porque elas não têm experiência esportiva. Sim. Porque as mulheres que têm, para elas, não muda Que seria, muito. seria de uma forma bem simples o que a gente estava falando de às vezes você pegar um grupo de crianças e introduzir elas no esporte. Sim, Elas estão sendo completamente inseridas num negócio que elas não estavam acostumadas, né? então. E aí diz assim, não, é porque a mulher não manda tão bem. Não, não é que ela não manda tão bem, cara. É que a gente construiu uma cultura esportiva que não é receptiva a mulheres, e aí Sim, elas chegam na vida adulta e elas não estão muito acostumadas com uma cultura esportiva, entendeu? Então é óbvio que ela não vai estar no mesmo nível. Tanto é que as mulheres que vieram de outros esportes, são elas as que estão mais se arrebentando. Para destacam. elas não muda nada, assim, ó. As mulheres da Lusa que vieram de Tem outros uma, esportes, tem que uma vieram de jogadora na defesa handball, de futebol, vocês, não lembro, eu acho que não é Larissa Lari, que é da defesa. é a Larissa, assim, essa mulher é o demônio Que da Tasmânia. o Ela acabou pessoal de entrar, falava que ela inclusive, aqui, vinha ó. de outros Ela acabou esportes de entrar na também, e live. você via que ela era um pouco mais à vontade, vamos dizer assim. Eu acho que até por essa questão que você falou, né, de já ter o costume dentro de algum esporte, né? E não só ela, outras também. E isso é algo que é consistente. Em todo time é assim. Em todo time, a mulher que vai se adaptar muito bem ao ambiente do esporte, vai entender como funciona a hierarquia, vai entender como funciona o treino, vai entender como funciona a competição. Né? Eu lembro de uma experiência, assim, o meu primeiro jogo com o time feminino, eu achei muito esquisito que tinha um monte de menina chorando assim antes do jogo. Fiquei tipo, mano, essa situação não deve ser normal, né, mano? Aí, tipo, naquele momento, eu, no meu despreparo, pensei, nossa, que troço esquisito, na moral, mano. E aí eu cheguei em casa e troquei uma ideia com a Esther Aquebedo do Silverhawks, que ela é muito minha Sim, amiga. Falei, Esther, mano, explica pra mim, na moral, tipo, aí no Silverhawks rola muito disso daí das mulheres ficarem chorando antes do jogo, porque não deveria, né? Isso bagulho é esquisito, né? Aí ela falou, então. E aí, basicamente, ela me contou isso que eu tô te contando, né? Sobre, uhum, tipo, como pra elas é algo muito diferente, tal, sim, né? E como isso é diferente para elas, porque a gente, como sociedade, a gente falhou em construir uma cultura que seja receptiva a elas, sim. né? Então, isso meio que abriu meus olhos para entender justamente isso que você falou, de que isso é consistente em todos os times, né? E isso não é porque elas são. Porque mulher é pior. Não, não, não. É que elas não têm experiência esportiva. A gente tem que dar essa experiência esportiva para elas. Sim. E esse efeito que a gente vê hoje vai diminuir, sem dúvida. Agora, com relação à mudança de Lusa para seleção, cara, eu acho que eu nem tive tempo de pensar isso, porque foi um bagulho tão intenso, assim. Foi um fim de semana tão louco, tão intenso, que eu nem tive nem tempo de pensar nisso, assim. E outra, a abordagem da seleção é como se fosse um time mesmo, né? É como se eu estivesse entrando para um time novo. Sim. É basicamente isso. E como que funcionou, só para a gente encerrar, essa relação? Porque, assim, por exemplo, com o Tidos e a Comissão da Lusa, a gente já sabe que tem um tempo aí já, né? E Sim. como que é, às vezes, para chegar numa seleção e trabalhar com treinadoras que você nunca conviveu ou nunca teve tanto contato? Como que é para encaixar de uma forma que todos os treinadores, de certa forma, fiquem satisfeitos com o que está sendo feito? Cara, então, acho que esse é justamente um dos maiores desafios, né? Isso tem que vir de cima, né? É, existe uma hierarquia, obviamente, né? E o cara que está em cima, né, nessa hierarquia, ele tem que ter um controle mais próximo do processo. E ele tem que garantir que tá todo mundo falando a mesma língua, né? Nessa hierarquia, na seleção, eu tô bem abaixo. Tipo, existe o head coach, existe o coordenador, e aí tem eu. Então, assim, e abaixo de mim não tem ninguém. Então, assim, para mim foi complicado, assim, mas a gente teve que fazer um esforço muito grande em se comunicar redundantemente até. Então, nas semanas que vieram antes do camp, eu tive que me comunicar compulsivamente com o meu superior, que é o Batata, o Rafael Negreiros, né, que era o coordenador ofensivo. Uhum. Eu tive que me comunicar com ele compulsivamente, cara. Então foi assim uma relação, nossa, velho. É. Uma relação que se eu não tivesse feito, eu ia chegar no fim de semana e assim, eu estaria falando francês, ele estaria falando italiano, assim, sabe? Tipo, a gente já tá falando línguas É. diferentes. E eu, de certa forma, eu pergunto isso porque às vezes a galera que às vezes não joga ou que está aprendendo ou está nos times, acha que não existe essa comunicação. Por exemplo, um treinador de linha ofensiva, eu sempre bati muita tecla com isso. Quando você está montando um treino de linha ofensiva, eu não posso pegar um treino de YouTube qualquer, de Oregon, e passar esse drill. Você tem que estar junto com o seu coordenador de ataque para falar como o nosso ataque corre, como o nosso ataque passa.
Porque aí sim você consegue ter toda uma construção. E eu vejo que isso falta em muitos times aqui. De você realmente ter uma comunicação melhor de todos os setores, todas as bases, para você fazer uma construção do que vai ser feito, como vai ser feito e da melhor maneira. Que nem se você tem um time que vai correr muito com a bola e você não chega no seu treinador de receiver, digamos que seu time tenha um treinador de receiver, né? E você chegar no seu treinador de receiver e falar assim, ó, a gente precisa que os caras aprendam a bloquear, porque senão a gente não vai jogar. E aí você olha o seu treinador de receiver, os caras estão praticando rotas, fazendo um treino de rota post, rota fly, rota corner. E eu acho que muita gente não entende que para um ataque, uma defesa funcionar, todas as três fases, né, tem que estar Sim. bem coordenadas e bem conversadas, né? Então, isso entra naquele mapeamento de ações de jogo que eu mencionei na minha palestra no Congresso. Não sei se você vai lembrar, mano. Não é, tipo, eu realmente não entendo como é que alguém consegue montar um treino se não tem isso muito bem mapeado, sabe? Porque senão você está perdendo tempo em ação que você não vai fazer no jogo, entende? O cara que tem isso mapeado, ele consegue otimizar o tempo dele, porque ele vai gastar 1 segundo sequer no máximo com coisas que ele não vai usar, né? Então, assim, na Lusa, cara, a gente tem mapeado qualquer ação de jogo, todas elas a gente não faz, assim, ó, existem um grande total de 0 drills na Lusa, onde a gente não treina algo que a gente não faça muito. Inclusive, a gente tem isso listado por relevância, né? A gente tem ideia do que é mais relevante, do que é menos relevante. A gente tem isso listado de forma que é sequencial, do que vem antes, do que vem depois, né? Então, assim, eu realmente não entendo como é que alguém consegue montar treino ainda assim, sabe? Ainda, tipo, vou treinar, sei lá, jogo aéreo hoje. Sim. Então, tipo, e pra ele não é algo objetivo como uma técnica, como uma ação, sabe? Eu realmente não entendo, cara. Sim. Bom, eu acho que a gente já até falou bastante, né? Talvez até um pouco Caraca, mais deu do que a gente estava 55 minutos isso planejando. aqui, hein? Da hora. Queria agradecer mais uma vez, porque a gente já tinha falado com você algumas vezes para a gente poder fazer isso, né? Sim, mano. Queria agradecer seu tempo mesmo, a brincadeira que a gente pode fazer de Miami e tudo mais que a gente sempre fala, Da mas hora, da hora. é muito legal a gente conversar. Você sabe que a gente tira muita dúvida um do outro, até quando a gente quer conversar alguma coisa. Então, na real, eu tô sentindo que essa conversa aqui, ela meio que só arranhou a superfície, tá ligado? Tipo, a gente Sim. tem que levar isso aqui adiante, mano. Porque aqui, ó, a gente poderia seguindo isso aqui, ó, por horas, bicho. Por horas, mano. É sempre muito bom falar com você, cara. Você é um cara da hora, você é um cara inteligente pra caramba. Tenho certeza que tudo que você faz vai dar certo, mano. Obrigado. Bom, queria agradecer todo mundo que acompanha aqui com a gente, quem mandou pergunta. A gente está tentando fazer isso cada vez mais aqui no Primeira Descida, mais lives, não só de NFL, também trazer o FABR, que a gente sabe que no final das contas é o que todo mundo gosta. Se você quiser deixar algum recado para a galera, Mochila, pode ficar à vontade. Cara, meu recado é que vocês se cuidem aí. Esse troço já está passando logo, logo. Se Deus quiser, a gente vai ter FA no segundo semestre. Eu tô bem otimista. Se cuida, não fica achando que você é um coitado, não. Você não é um coitado, é isso aí. Logo, logo estaremos sorrindo e se vendo aí nos jogos da vida do meu Brasil, se Deus quiser, cara. Obrigado. Bom, galera, mais uma vez queria agradecer o Vitor pela presença, todo mundo que acompanhou. Para quem quiser seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Primeira.Descida, Facebook, Primeira Descida, Twitter, Primeira Descida. Meu Instagram e meu Twitter é @omeninornelas. Para quem quiser acompanhar um pouco mais lá das nossas discussões. Já pode fazer esse Vitor, nome do Menino Nelas ficar profissional aí, né, mano? Eu e o Vitor, a gente provavelmente vai aparecer mais algumas vezes falando sobre o Miami Dolphins, discutindo um pouco, porque a gente consegue discordar em muita coisa e concordar ao mesmo tempo. Sim, é da hora, da hora. Bom, e é isso, galera. Obrigado mais uma vez e boa noite para todo mundo. Falou!